Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje vamos ler Marcos capítulo 15, do versículo 1 até o 15. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, mais essa manhã que o Senhor nos desperta. E agora que Teu Santo Espírito vem nos iluminar, Pai, na leitura da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Antes de começar a leitura de hoje, quero só fazer uma observação aí sobre Pedro, né? Que eu tinha falado que ele foi mais corajoso do que todos os outros, né? Mas tem um detalhe que eu tinha esquecido, né? João também seguiu a Jesus, né? Nesse período aí que ele foi preso, né? E ao contrário de Pedro, João não teve vergonha, não teve medo de dizer, de de assumir que era seguidor de Jesus, né? Inclusive foi por causa de João que Pedro conseguiu entrar no cine, ali no pátio ali da, da casa de Anás, né? Não tô bem lembrado aqui o local onde ele estava, onde Jesus estava sendo interrogado ali. Então aquele pátio lá, Pedro pôde ficar ali porque João falou dele, né? João intercedeu por ele, né? Então, João também seguiu a Jesus, né? Durante sua prisão ali. Agora vamos ler o texto de hoje. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Perguntou Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que lhes pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes, ou seja, os principais sacerdotes, incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez este? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, o texto de hoje ele traz a principal reflexão do versículo 12. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Ou seja, o que farei de Jesus, né? Então, ele perguntou para a multidão, né? Ou seja, o que a multidão decidisse, ele faria. E assim também devemos nos perguntar a cada dia, né? O que farei eu de Jesus, né? Antes de eu fazer a leitura, eu esqueci um pequeno detalhezinho que foi pesquisar um pouquinho mais sobre Pilatos, né? Para me falar, né?
sobre o cargo que Pilatos ocupava ali. Era um cargo de autoridade, né? Tinha o Pilatos, tinha o Herodes, né? E eu esqueci de fazer uma pesquisa mais elaborada aqui para distinguir, né? Cada um do outro, né? Então, Pilatos tinha uma posição de autoridade ali, né? Mas ele, assim como Herodes, ele temia o povo. Então, de alguma forma ali, poderia chegar aos ouvidos do imperador, né? Por alguma coisa que ele tenha feito que tenha desagradado o povo, né? E aí o imperador, para também evitar problemas com o povo, né, poderia tirar ele do cargo, algo assim, né? Então, o grande problema desses políticos, né, dessas autoridades, né, é que eles temiam o povo, né? E quando era para fazer coisas boas, né, para agradar o povo, não faziam, né? E as coisas ruins para agradar eles faziam, né? Então, é, aí está, né, o problema de se importar com a opinião, né, das pessoas mais do que o que é mais do que procurar saber o que é certo e o que é errado, né? Em outras passagens, né, nos textos paralelos, não lembro qual é, se é João ou é Lucas, tem um texto, né, tem uma mostrando que Pilatos recebeu o aviso da sua esposa. Sua esposa teve um sonho, né? Teve sonhos, na verdade, né? Nos quais ela via que Jesus era inocente. E ela mandava um aviso para Pilatos, né? Dava um aviso para Pilatos dizendo para ele, para ele não se envolver com a causa desse homem, porque ele era inocente, ele era um santo, né? E, e ele ficou com a mente pesada, com a consciência pesada, né? Ele queria de alguma forma soltar Jesus, né? Porque via que Jesus era inocente, Jesus não tinha, foi só trama dos sacerdotes ali, era inveja dos sacerdotes, porque Jesus estava se tornando popular ali entre o povo, né? E Jesus tinha mais autoridade que eles, enfim. Então ele percebeu isso e ele queria de alguma forma livrar Jesus daquela condenação. Mas, como eu falei anteriormente, ele temia o povo. E aí ele caiu na besteira, né? Como a gente fala, né? Caiu na besteira de perguntar pro povo o que faria de Jesus, né? Sendo que estava nas mãos dele decidir soltar Jesus ou não. E ele foi perguntar pro povo, né? Só que aí o povo, boa parte do povo, né, gostava de Jesus, só que influenciados pelos sumos sacerdotes, e não só os sumos sacerdotes, né? Com certeza ali, os sumos sacerdotes também estavam sendo influenciados por demônios, né? Então, os mesmos demônios que influenciavam também, influenciaram ali o sumo sacerdote. Aliás, eu tô falando aqui sumo sacerdotes, mas não existe, né? Sumo sacerdote no plural, é só um, né? Influenciado pelos principais sacerdotes, né? Influenciado pelos principais sacerdotes, né? E também os demônios influenciavam eles também, os sacerdotes, todos aqueles líderes ali que estavam querendo a morte de Jesus, com certeza estavam sendo influenciados por demônios, né? Além do seu próprio orgulho, inveja, né? Os demônios também estavam incitando ali a multidão, com certeza, né? Apesar do texto não falar bem claro, né? Mas é só a gente captar um pouquinho, né? Ver que se trata de uma questão muito séria, né? O que o Satanás queria incitando a multidão, fazendo a multidão levar Jesus a sofrer ao máximo. Queria que Jesus desistisse da missão de nos salvar, né? Então, com certeza o inimigo estava ali fazendo Jesus sofrer, né? Cada açoite, cada injúria que ele sofria, o inimigo também estava ali por trás, né? Então, o povo foi incitado, né?
a escolher Barrabás para ser solto em vez de Jesus, né? Escolheram um assassino no lugar do autor da vida. E quando nós fazemos a escolha errada, o que resta para Deus? O que resta para Jesus? Quando perguntaram, mas agora o que farei de Jesus? E eles não tiveram outra escolha a não ser dizer, crucificam. Então precisamos ter muito cuidado. Às vezes a gente não decide diretamente fazer algo contra Deus, contra Jesus, contra a vontade de Deus. Aliás, tipo isso. A gente não decide diretamente, né? Mas ao fazer uma escolha que não agrada a Deus, né? Aí de forma indireta nós estamos agindo contra Deus, contra Jesus, né? Então porque às vezes é uma questão de escolha. O que eu quero dizer é quando eu não preciso dizer diretamente não para Jesus, mas só o fato de eu não dizer sim já está, pelo fato de não dizer sim, automaticamente eu estou dizendo não. Mesmo que não seja para mim, no meu coração não seja um não definitivo, mas quanto mais eu vou dizendo não, tipo, não, agora não, eu estou dizendo não de qualquer forma. Enquanto eu não disser um sim definitivo, aquele não é que está prevalecendo na minha vida. Então, temos que tomar cuidado com as decisões. Cada decisão não tem decisão neutra. Cada decisão importa. Cada decisão ela vai influenciar para o bem ou para o mal. Vai me levar para mais longe ou para mais perto de Deus. Então, que possamos fazer essa pergunta: o que farei de Jesus? O que farei de Jesus? Outras passagens paralelas falar: o que farei de Jesus chamado Cristo? Que eu e você possamos responder positivamente essa pergunta, que possamos aceitá-lo como nosso Senhor, como aqui fala, ele é o rei dos judeus, ou seja, o rei de vocês, que eu farei com eles, né? E infelizmente eles decidiram crucificar, né? E infelizmente Pilatos também foi fraco a ponto de seguir o capricho, né, daqueles líderes religiosos, daquela multidão, né? Por mais que tivesse profetizado, Jesus ia ter que sofrer, mas não precisava ser pelas mãos de Pilatos, né? Jesus falou: é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, Jesus poderia morrer de outra forma. Jesus poderia ter sido entregue. Jesus, de alguma forma, acredito eu, né? Por exemplo, vamos lembrar um pouquinho da história de Abraão. Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho. E Abraão, mesmo amando seu filho, mas atendendo ao pedido de Deus, ele foi, né? Providenciou todo o necessário, foi com seu filho para o monte, e já estava prestes a sacrificá-lo. Da mesma forma, como estava profetizado que o Messias precisava morrer pelos pecados da humanidade, e de alguma forma, se os principais sacerdotes ali tivessem descoberto isso de forma bem clara nas profecias, quem sabe, né, eles entrariam em acordo com o próprio Messias, com o próprio Cristo, e falaria: olha, não vamos precisar fazer um sacrifício aqui, mas não é porque odiamos você e tudo mais, não é por inveja, é porque está na palavra, tá profetizado que o Messias tem que morrer pelo sacrifício, enfim. Eu acredito que poderia acontecer assim também. De haver um sacrifício ali realmente oferecido a Deus ali, né? E não da forma como Jesus morreu, sendo traído, sendo rejeitado, humilhado. Eu acredito dessa forma, não sei, né? Se alguém pensar como eu, ou se existe sérias
sérias implicações do que eu estou falando, né? Não parei para pensar muito assim, mas enfim. O fato é que os judeus não foram inocentes da morte de Jesus. Judas não foi inocente da morte de Jesus. Pilatos não foi inocente da morte de Jesus. Os principais sacerdotes não foram inocentes da morte de Jesus. Porque foram todos cúmplices, né? Todos agiram de forma errada, por motivos errados. E há uma sentença para cada um, né? Infelizmente, para os judeus a sentença foi pesada, né? Eles, eles pediram, porque se a gente for ler outros textos para ela, a gente vai ver, né? Quando perguntaram, mas vocês não é o rei de vocês? Eles falaram, não temos outro rei senão César. Escolheram César para ser o rei deles, né? E o que foi que César fez com eles, né? Destruiu o templo, destruiu a cidade e o povo ficou séculos, né, sofrendo, né? Então, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura, que o Senhor venha nos abençoar e nos ajudar a cada dia a responder essa pergunta: o que farei de Jesus na minha vida? Que possamos, Pai, fazer do Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o motivo da nossa alegria a cada dia, o nosso melhor amigo, o nosso tudo, Pai, para nós, porque realmente é isso que Tu és, é isso que Cristo é para nós. Nos ajuda, Senhor, a não tomar nenhuma decisão errada que nos afaste de Ti. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia, abençoa, Pai, nossa família, todos que nós amamos. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.